Estaremos lendo o versículo de Hebreus, capítulo 12, e versículo 1, que diz: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreiras que nos está proposta. Olhando para Jesus, versículo 2, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então o texto diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nosso tema de hoje é: nossas decisões devem ser tomadas pensando no amanhã. Gálatas, capítulo 6 e versículo 7, diz que tudo que o homem semear, isso também se fará. O nosso dia de hoje, por certo, é fruto daquilo que semeamos ontem. E a vida que vivemos hoje, ela terá como resultado o nosso dia de amanhã. A nossa meditação de hoje é sobre a vida de Sansão. Sansão foi um dos juízes de Israel, se não me engano, o 12º juiz de Israel. Este homem teve um chamado extraordinário. Quando ele ainda não era nascido, sua mãe recebe uma visita de um anjo que lhe traz a notícia que ela terá um filho, e este filho será nazireu de Deus. Nazireu quer dizer consagrado. O nazireu de Deus não cortava o cabelo, ele não tomava vinho ou qualquer bebida alcoólica. Ele era uma pessoa consagrada a Deus para um determinado fim. No caso dele, ele estava sendo chamado para ser um juiz, um libertador de Israel. Israel vivia uma opressão sobre os filisteus, uma situação difícil, uma situação triste, uma necessidade muito grande. Então, Sansão é levantado por Deus para ser o juiz, para ser o libertador da nação de Israel. Um homem a quem Deus dotou de uma força incomum. Não há nenhum outro personagem em toda a história que se conheça igual a Sansão. Ele é uma pessoa ímpar, uma pessoa única. Só ele teve essa experiência. Sansão era um homem sozinho. Ele trazia vitória para Israel. Ele podia ferir 1, ele podia ferir 10, ele podia ferir 100, ele podia ferir e matar 1000 homens. Ele sozinho, sem nenhuma bomba, nenhum artefato que não existia naquela época. Mas uma das histórias, ele usou até um osso de um animal, uma queixada de um jumento. Um homem extraordinário, dotado de sabedoria e de uma força incomum. Ninguém foi como ele. Ele foi chamado por Deus. Ele teve privilégios tão grandes. Ele pôde ser juiz, liderar aquela nação e tirar de sobre Israel a vergonha da submissão a um povo pagão com a sua força extraordinária. Ele era o pavor dos filisteus. Os filisteus viviam pensando numa forma de acabar com aquele homem, terminar com a vida daquele homem, que ele era o pavor dos filisteus, ele era a derrota dos filisteus, ele trazia vergonha para os filisteus. Como pode um homem sozinho? Todo um exército não podia contra ele. Mas este homem, nessa posição, líder da nação de Israel, uma nação chamada por Deus para ser exemplo, uma nação com leis próprias, com relacionamento direto com Deus, e ele sendo ele próprio um juiz,
Quer dizer, o povo vinha para se aconselhar com Sansão. Era Sansão que julgava Israel, mas de repente ele foi atraído por mulheres filisteias, até uma prostituta. Ao invés de buscar uma virgem dentro do seu povo, de tantas moças que existiam, ele desprezou a todas e de repente se sentiu atraído. Seu olhar foi atraído para mulheres pagãs, mulheres filisteias. E ele, sabe o que faltou a ele? Aquilo que em Gálatas nós aprendemos como fruto do Espírito, o domínio próprio. Ele não se dominou, porque o homem de Deus pode ser atraído por alguma coisa ilícita, mas ele tem domínio próprio, ele raciocina, ele pensa que aquela semeadura vai lhe causar uma colheita amarga, ele pensa no resultado daquilo. Em todas as nossas ações, nós devemos pensar no resultado. Quando alguém tem vontade de acelerar o seu carro no ABR e ultrapassar 100, 120, 140, 160, ele deve pensar que o seu carro dificilmente pode ser submetido a um controle numa velocidade tal e que a mínima coisa pode causar um acidente fatal. Nós tomamos decisões, mas nossas decisões devem ser sensatas. Não deve ser insensatas, sem senso, sem raciocínio, sem pensar no resultado. Porque, como falei, tudo que o homem semear, isso também se fará, conforme Gálatas capítulo 6 e versículo 7. Sansão, mas Sansão, nós podíamos dizer, onde, rapaz, você foi colocar a sua cabeça, como se diz popularmente? Onde botou tudo aquilo que você aprendeu de Deus, todo o seu relacionamento, toda a obra de Deus na sua vida, e o Espírito se move dentro de você? Por que você não foi buscar uma virgem dentre o povo judeu, virgens, mulheres consagradas a Deus, que seria lícito ele ter a sua esposa e continuar como um juiz de Israel, como um libertador de Israel? Mas não, foi atraído por mulheres filisteias, justamente aquele povo que vinha subjugando e vinha destruindo o povo de Israel. E a primeira mulher que a Bíblia registra foi Dalila. Sansão também foi atraído por uma prostituta. E o que aconteceu com Sansão? Sansão teve seu ministério, toda a sua chamada arruinada. Ele perdeu a sua força, porque ele abriu mão do segredo que ele tinha com Deus. De onde vinha toda a sua força? Vinha do Senhor. Mas o que sustenta o que vem do Senhor na nossa vida é a obediência. E ele desobedeceu, ele faltou com o seu compromisso, que era manter a sua vida dentro dos padrões de um nazireu. E estes olhos que lhe atraiu para mulheres filisteias, mulheres pagãs, que lhe separaram daquilo que era lícito, esses olhos foram arrancados pelos seus inimigos, depois de tanto ele lutar, e a sua mulher insistir com ele, a sua companheira, a sua amante, aquela prostituta com quem ele estava. De tanto insistir, ele abriu seu coração. Veja, um abismo chama outro abismo. Primeiro ele se deixa atrair por mulheres filisteias, vai atrás de uma moça, depois não deu certo, ele vai atrás de uma prostituta. Essa prostituta lhe rouba o segredo. Ela, depois de tanto ele insistir em enganar, ele abre o seu coração. Ele já estava brincando com as coisas de Deus. Muitas vezes o primeiro passo leva o segundo, o terceiro, e daqui um pouco nós estamos em descida, em declive rápido, indo ao encontro da perdição e a total separação de Deus. Aqueles olhos que o atraíram para o proibido,
para aquilo que era contra a vontade de Deus, totalmente contra. Aqueles olhos foram arrancados. Agora aquele homem imponente, respeitado, aquele homem a quem todos temiam, foi colocado num moinho, no lugar de um animal. Se coloca um boi para mover o moinho, para tocar aquele moinho, e no lugar do animal colocar o Sansão. Não tinha mais respeito, não tinha mais honra. Era humilhado, era motivo de escárnios por todos. Isso que ele se tornou, porque ele tomou decisão errada, não pensando no amanhã. É isso que muitas vezes pode acontecer conosco. Olhamos para o prazer que tal atitude vai nos dar e não pensamos na consequência. Alguém que começa a ingerir uma cerveja e diz: isso não faz mal, mas de um ele pula para duas e o prazer vai lhe subjugando a sua mente e ele vai tomando cada vez mais. Alguém que vai ingerindo bebida, ou alguém que vai fumando seu cigarro e vai fumando e aumentando, sem pensar no seu pulmão, em todo o seu organismo, por onde passa aquela fumaça com todos aqueles venenos. Ele só pensa no prazer imediato de fumar e não pensa que está envenenando o seu corpo. E daqui um pouco mais aparece o câncer no pulmão, aparece na garganta, e por onde a fumaça vai passando, vai deixando aqueles seus venenos. Nossas decisões devem ser tomadas pensando no amanhã. Sansão está lá preso, cego, seus olhos arrancados. Imagina, foi isso que aconteceu com ele. Seus olhos foram arrancados. Imagine esta cena, ele cego, preso, e levavam ele para mover o moinho no lugar de um animal. E os filisteus em volta a rir, a escarnecer daquele homem poderoso que matava todo um pelotão, todo um exército. Quantos soldados filisteus houvessem, ele matava a todos e botava o exército para correr. Mas por uma decisão errada, impensada, uma decisão ridícula deste homem, lhe levou ao ridículo, lhe levou ao escárnio, lhe levou à prisão, lhe levou ao lugar de um animal. Ali era um animal que devia mover aquele moinho para os filisteus, mas Sansão foi colocado naquele lugar, o lugar de um animal. Até que um dia, numa grande festa, um palácio enorme, com todas as pessoas importantes da cidade, estavam festejando e se lembraram: traz Sansão, chama Sansão para que a gente ria dele, para que possamos nos alegrar com ele. E trouxeram aquele homem que outrora tinha sido um personagem tão importante, agora estava alquebrado, humilhado, cego, levado para cá e para lá, para divertir os filisteus. E ele, inconformado com aquela situação, ele orou a Deus e pediu pela última vez que o Senhor lhe devolvesse aquela força para ele se vingar dos seus olhos. Veja, ele só pensava em vingança, queria se vingar dos seus olhos que lhe foram arrancados pelos filisteus. Ele não se importava de morrer, ele queria que Deus lhe desse força mais uma vez. E pediu para a pessoa lhe colocar perto das colunas, 2 colunas que sustentavam aquela casa, aquele palácio, onde havia tanta gente. Então, ele clamou a Deus, e Deus lhe deu o que ele pediu. Lhe deu aquela força que ele tinha pela última vez. Sansão se apoiou naquelas colunas, e todo aquele palácio ruiu, e a Bíblia registra que foi mais o que ele matou na sua morte do que ele matou em vida, porque praticamente toda aquela cidade estava ali naquela festa, mas ele morreu junto.
morreu junto com os pagãos, morreu junto com os filisteus, morreu cego, morreu humilhado, morreu no último degrau que um homem pode chegar, porque ele trabalhava como animal para os filisteus, e além de fazer força naquele moinho, ele ouvia o riso, o escárnio de criança, de jovem, de adolescente, de idosos, todos se riam dele. Aquele homem tão famoso, onde foi parar? Um olhar, uma atração e uma decisão errada. A colheita vem. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Nossa vida hoje, ela deve ser vivida pensando que estamos semeando e vamos colher amanhã. Quando a vida termina, a Bíblia é clara. Há um texto tão claro no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, que conta a história de um rico e de um pobre, e eles morreram, os dois morreram. E um foi para o seio de Abraão, e outro foi para o inferno, estava em tormento. E queria que viessem lhe trazer apenas um dedo molhado para lhe refrescar a sua língua naquele calor. Imediatamente após a morte, cada um foi colher aquilo que havia semeado. Um, mesmo sendo pobre, serviu a Deus, andava nos caminhos do Senhor. O outro, por ser rico, desprezou, não precisava, tinha tudo, era rico, havia casa, empregados e tudo que desejasse para vestir ou para comer. Então, para que Deus, dizia ele? Por certo, não precisava. Então, nós decidimos servir a Deus ou rejeitar. Decidimos andar pelo caminho estreito ou pelo caminho largo. A vida é de decisões. Decidimos ir para cá ou para lá, para a direita ou para a esquerda. Tomamos decisões. Fazemos coisas. Como resultado de decisão, a mente decide e ordena e o corpo age. Vamos para cá ou vamos para lá. Se você está me ouvindo, você decidiu ficar ouvindo. E somos gratos pela sua audiência. É decisões. Quem sabe alguém decidiu, não quero mais ouvir essa mensagem, desligou, foi embora. Bem, podemos decidir, podemos ter decisões. Aliás, é obrigatório tomar decisões. Nós tomamos decisões. Vou deitar, vou levantar, vou comer, não vou. Mas há um resultado. Há uma colheita da nossa semeadura. Nós tomamos decisões e as nossas decisões são como semente, são como sementeira. Quem planta fruto para a vida eterna, colherá a vida eterna. Mas quem planta fruto para a perdição, colherá a perdição. Ninguém quer terminar como Sansão. Ele, que foi levantado por Deus para ser um homem honrado, viver em comunhão com Ele e, por fim, ser levado à presença do Senhor. Mas ele desprezou tudo. Ele jogou tudo fora. Se perguntasse para ele, Sansão, você quer seus olhos ser arrancados? Ele disse, não, eu não quero. Claro, ele não quer. Mas quis ir atrás de mulheres pagãs. Muitas vezes, se perguntar para uma pessoa, você quer ir para o inferno? Ele disse, não, eu não quero. Mas o seu viver diário está lhe levando para lá. Ele não quer ir lá, mas segue o caminho dos que vão para lá. Sansão, você quer ficar cego, Sansão? Não. Você quer trabalhar no moinho, no lugar de um boi, Sansão? Não, eu não quero. Você quer morrer ainda novo, junto com os filisteus, num palácio que vai ruir? Não, não quero. Ele ia dizer que não quer. Eu quero continuar juiz de Israel, servir o Senhor, a minha nação, ao meu povo, libertar o povo de Israel. Mas não pensou, tomou uma decisão tão errada, tão ridícula. Sansão, você vive em Israel, você está rodeado de tantas moças, belas moças israelitas. Sansão,
Seus pais ainda tentaram convencer ele, quando ele falou para os seus pais que queria se casar com uma mulher pagã. Mas, meu filho, não há uma jovem, uma donzela em Israel. Ele disse, não, eu quero aquela. É muitas vezes o que as pessoas fazem. Eu quero isso, eu quero aquilo. É isso que eu quero. Mas tem que saber se o seu querer, que resulta em decisões, depois vai lhe trazer a colheita que você deseja. Não, eu não queria isso. Alguém segue uma estrada em direção ao norte e depois diz, não, mas eu não queria vir para cá. Outro pega uma estrada em direção ao sul e depois quando chega, não, mas não era aqui que eu queria. Nós vamos viver na estrada ou na cidade que o nosso caminho está levando. Que caminho estamos trilhando? Sansão, quando ele quis voltar atrás, não era mais possível. Ele já estava cego. Ele já era um bobo lá entre os filisteus para divertir as pessoas. Ele trabalhava como animal. Ele dizia, esse era o grande Sansão que matava 1000 dos nossos soldados. 1000 dos nossos soldados podiam perecer pelas suas mãos. Para ele tanto faz 10 como 50, como 100, como 1000. Nenhum pelotão conseguia dar jeito em Sansão, porque sobre ele residia a promessa de Deus para libertar Israel. Mas ele desprezou tudo, desobedecendo a Deus e seguindo pela sua vista, pela atração da sua vista. E trouxe uma destruição para si. E por que não dizer que ele trouxe prejuízo para toda a sua casa? Seu pai, sua mãe, muitos sofreram com a sua atitude, ver o seu filho tão querido e tão honrado, tão poderoso, morrer daquela forma tão humilhante em meio aos pagãos. Nossas decisões devem ser tomadas pensando no amanhã. É sobre isso que estamos falando. Pense hoje o que você quer colher amanhã e viva de acordo com aquilo que você quer. Se você quer ir para o céu, então viva como quem está indo para o céu. Agora, se você está seguindo aqueles que vão para o inferno, não diga que você quer ir para o céu, porque você está seguindo um caminho totalmente oposto. Se você quer ir para o céu, prove que é verdade o que você diz. Então, trilhe o caminho daqueles que vão para o céu. Esta é a nossa mensagem de hoje, que o seu coração possa ser um coração pronto para receber aquilo que o Espírito fala ao teu coração.